lá em Filipenses capítulo 3, somente 2 versículos. Filipenses capítulo 3, verso 20 e verso 21. É interessante que o apóstolo Paulo aborda essa questão exatamente no momento de grande luta. Ele está preso, ele está impedido de exercer a sua cidadania. Aliás, ele tinha 2 cidadanias, aliás, ele tinha 3, aqui ele fala da terceira. Mas ele estava impedido, ele estava preso. E nesse contexto de prisão, ele nos exorta a prosseguir a nossa caminhada. Mas aqui ele fala de um assunto muito especial, da nossa cidadania no céu. Versos 20 e 21. Nossa cidadania, no entanto, ou seja, diante da situação que eu estou vivendo, eu estou preso, eu estou limitado, mas a minha visão está no céu. A nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele tornará nosso frágil corpo mortal e o transformará num corpo glorioso como o dele, usando o mesmo poder com o qual submeterá todas as coisas ao seu domínio. Pai, obrigado pela palavra lida. Eu quero recebê-la de maneira especial nesta noite. Eu marquei aliás, eu não marquei, não foi eu que escolhi o Senhor, mas foi o Senhor que nos escolheu para estarmos diante da tua palavra. Pai, que esta palavra ela traga uma transformação diferente da forma que nós a lemos, meditamos, mas que nesta noite não somente seja um encontro, mas seja algo sobrenatural. Pai amado, pedimos ao Senhor que as mentes e os corações sejam profundamente impactados para a glória do Senhor. Pai, queremos realmente ver essa igreja viver um tempo de grande avivamento. Clamamos ao Senhor não somente pela nossa igreja, mas o teu povo viva isso. Rogamos pela vida da tua igreja. Agora, Pai, ajuda-nos a trazer a tua palavra. É no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Amém. A história marca situações de grandes dificuldades. Por isso, a grande ideia desse texto é nossa cidadania eterna, que vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Com certeza é a direção que precisamos ter neste mundo para poder continuar prosseguindo. Paulo trabalha nesse texto, e eu quero usar as palavras de Paulo como tema da nossa mensagem. Nossa cidadania vem do céu. Queridos irmãos, o que me chama muita atenção na história da igreja, principalmente olhando a partir da igreja primitiva, era a forma que os cristãos reagiam diante de grandes perseguições. Se vocês observarem no período de Nero, sob o domínio de Nero, nos anos 67, nos anos 70, naquela época, quando você vê a morte dos cristãos, a forma que eles eram mortos, Nero teve a audácia de usar os cristãos ainda vivos como lamparinas para o seu palácio, para o seu jardim. Cristãos eram queimados. Cristãos eram queimados nas ruas. Cristãos eram lançados nas arenas, diante de animais famintos. Quando nós caminhamos um pouquinho mais, existe um homem chamado John Hus, em 1415. Esse homem foi para a fogueira cantando, ele foi queimado vivo, e ele, quando foi louvando ao Senhor. E quando nós lemos Hebreus capítulo 11, a partir do verso 36, nós não conseguimos entender esse texto. Confesso, irmãos, que eu não consigo entender um texto onde fala que pessoas são cerradas no meio, cortadas, dilaceradas, presas, sem esperança. Entretanto,
Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. Nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, mas a esperança deles tinha algo preparado pelo Senhor, algo muito maior. E quando eu olho também a morte de Estevão, me impressiona profundamente. Estevão faz uma das defesas mais maravilhosas que eu possa entender dentro de um homem de Deus. Estevão era um diácono, e ele foi preso, e ele foi diante do Sinédrio, e ele faz uma exposição bíblica maravilhosa. Se vocês quiserem conhecer, observe lá no capítulo 7. E quando nós olhamos tudo isso, vendo esse homem apedrejado, tantos outros fatores, eu me lembro, lendo a biografia do missionário, ele teria que negar Jesus, ele não negou Jesus. Então foi aberta uma cova em que colocou ele, a esposa e a filhinha. E eles começaram a louvar, e à medida que eles estavam louvando, aquela cova foi sendo enterrada. A primeira voz que se calou foi da filhinha, e ele e a esposa continuavam cantando. A segunda voz que se calou foi da esposa, e ele continuou cantando. E depois a voz dele se calou. Queridos irmãos, o que me leva a entender isso? O que me leva a entender como pessoas nesse contexto louvam ao Senhor? Sabe, queridos irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que precisamos talvez passar por um momento para que possamos valorizar aquilo que temos. Agora, sabe o que essas pessoas têm em comum? Todas elas estavam sorrindo no momento da morte. Nero não conseguia compreender porque as faces daqueles cristãos queimados, dilacerados, ele não conseguia entender como eles estão rindo. Com certeza, John Ram, eu assisti o filme, já tinha visto, as pessoas não conseguem compreender, não conseguem entender isso. E que eles vão, da única forma de entender isso é olhar para a palavra de Deus, lá em Atos capítulo 7, verso 56. O texto diz que Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu no momento que antecedesse a morte e falou assim: eis que vejo o céu aberto e o Filho do Homem no lugar de honra à direita de Deus. Sabe, queridos irmãos, a última visão que você verá nessa terra, antes de fechar os seus olhos, é a presença do nosso Salvador Jesus de Nazaré. Amém? Queridos irmãos, creiam nisso. Creiam para que você possa entender que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em Cristo há de ser revelada. E nós precisamos ter a visão daquilo que o Senhor separou para nós. Nós precisamos ter uma visão clara de onde iremos morar eternamente. Nós precisamos, queridos irmãos, sabe por quê? Porque senão nós vamos nos entristecer como aquele que não tem esperança. Eu participei quinta, sexta-feira à noite, sábado o dia inteiro e hoje pela manhã de um curso voltado à área do discipulado, mas irmãos, Deus me falou profundamente assim. Que coisa maravilhosa poder estar ali estudando. E confesso, irmãos, que eu ainda estou impactado com aquilo que eu recebi hoje, desses dias. E hoje de manhã, ontem eu recebi um recado e logo às 6 e pouca saí, fui dar assistência a uma família enlutada, porque o curso começava às 8 horas. E quando eu estava diante do caixão daquela família, eu olhei e perguntei à irmã Kedma, eu falei: ela, como é a situação? Pastor, ela... tudo indica que não teve encontro real pessoal com Jesus. Queridos irmãos, eu olhei para aquele corpo, olhei para as pessoas que ali estavam e falei: Deus, quantas pessoas? Eu peguei o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, dizendo que nós não somos aqueles que não têm esperança, porque nós cremos no Salvador, que ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, também iremos ressuscitar, para a glória do Senhor. A única palavra que eu dei àquela família lutada, as pessoas ali, eu só conhecia a Kedma, ela já foi membro da nossa igreja, mas ela não mora mais aqui, ela veio dar assistência à avó que faleceu.
foi falar às pessoas que ali estavam: leia o Evangelho de João. Queridos irmãos, nós, como servos, precisamos entender isso. Porque olha a situação de Paulo. Ele estava preso, ele estava vivendo um momento de grande dificuldade, estava sendo limitado como cidadão. Entretanto, esse texto está dentro de um contexto que ele diz assim: continue firme, não pare, não olhe para trás, olhando as coisas que para trás ficam e avançando que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Esta é a palavra que o apóstolo Paulo está trazendo à igreja e trazendo a nós hoje. Queridos irmãos, nós precisamos continuar marchando firme, não vivendo pelas circunstâncias, mas vivendo exatamente na dependência total do Senhor. O material que eu estudei, eu vou passar agora um tempo esmiuçando tudo que eu aprendi. Pelo menos 2 meses eu quero voltar a estudar com bastante detalhe, para ter conhecimento de causa. E depois eu quero uma oportunidade de compartilhar com os irmãos. Na realidade, eu comprei 3 jogos de 5 jogos e quero primeiro compartilhar com vidas que carecem. Já estou orando para o Senhor, eu quero 5 vidas para que eu quero compartilhar. E o meu já tem, é o João Paulo. Eu sei que João Paulo converteu, esse algo sobrenatural. Ele é testemunho de João Paulo. E eu vou compartilhar com ele. Mas, queridos irmãos, eu quero, a partir do texto, trazer algumas informações bem especiais a respeito da nossa cidadania. Eu quero que vocês compreendam, a partir desse texto, qual exatamente é o local que iremos morar eternamente. Morando lá, de que forma iremos viver. E a partir então, vivendo lá, o que iremos fazer. Não somente isso, mas como será o nosso corpo. O apóstolo Paulo, ele não traz as respostas de forma direta, mas ele nos dá indicativos, e através da teologia bíblica, através de outros textos, nós iremos ter uma compreensão maior. Não iremos exatamente saber como é esse local, mas podemos ter algumas informações. Então vamos ao texto. Filipenses capítulo 20 diz assim: nossa cidadania, no entanto, vem do céu, e de lá aguardamos ansiosamente a volta do Salvador e Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele não afirma que foi ele que foi o terceiro céu, mas quando ele começa a se expressar através desses textos maravilhosos, nós podemos deduzir que foi ele. Ele diz assim em 1 Coríntios capítulo 12, o verso 2 e 4: conheço um homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que este homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus sabe, foi arrebatado ao paraíso. E lá ouviu coisas indivisíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Ele colocou açúcar na nossa boca. Ele falou assim: olha, eu estou aqui com algo especial, mas não vou te dar. Mas vou te dar algumas informações. Interessante essa experiência. Eu entendo o apóstolo Paulo aqui, porque eu li um livro chamado Moisés, um soldado soviético, e ele conta a história dele, diante das grandes perseguições que ele teve, num grande sofrimento, para negar a Cristo. Ele não negava a Cristo. Teve um momento de sofrimento que ele ficava seminu, numa noite, em que a temperatura estava muito abaixo do zero, e esse homem era colocado seminu para passar a noite ali. E no dia seguinte as pessoas esperavam que ele estava morto, mas o anjo o aquecia. Então a experiência de Moisés foi muito forte. É interessante que naquele contexto que ele via, as pessoas arrancaram os 5 primeiros livros da Bíblia, achando que ele era o autor daquele livro. E Moisés então ele conta que ele teve no céu, mas foi proibido compartilhar a experiência que lá teve.
E eu entendo o apóstolo Paulo. Agora, por outro lado, quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos traz informações importantes que podemos pelo menos nos aproximar daquilo que representa para nós. Porque a palavra de Deus diz que os nossos olhos não conseguem imaginar. Por isso que a palavra de Deus, Paulo diz assim: tende por motivo de as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em Cristo vai ser revelada. Então vamos, a primeira informação que eu observo lá em 2 Coríntios 5:1, não precisa abrir a Bíblia, eu vou citando o texto, é que o céu virá da parte de Deus. Não é algo que está aqui nesta terra, não é algo que o homem vai construir, não é algo que o homem vai preparar. Há muitas pessoas investindo grandes tesouros em casas lindas. Irmãos, eu tenho orado e Deus me deu a permissão de aumentar a minha casa. Minha casa tem 69 metros. Meu quarto de estudo é muito pequeno. Eu quero um lugar para receber a minha família. Eu sei que alguém, Carlinhos, me chama de Carlinhos, eu vou lá na tua casa. Não vem não, porque vai ficar em dificuldade. Não estou impedindo. Se vir, será bem aceito. Mas eu sei que Deus vai me dar a posição, mas eu não estou pensando nisso. Mas muitas vezes nós idolatramos a casa que temos, nós admiramos a casa que temos, mas a palavra de Deus nos mostra que é do Senhor que virá. Olha o que diz o texto: sabemos que, se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas. Aqui Deus está falando da nossa morte, quando já não habitaremos mais neste corpo. Agora, o que é interessante é que Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que aquilo que mais belo existe nessa terra não chega aos pés da beleza que temos no céu. Olha o que diz o texto: todavia, como está escrito, nenhum olho viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que o Senhor preparou para aqueles que o amam. Queridos irmãos, para pensar nisso. Por isso que eu falei para vocês desse encontro que teremos com o Senhor. Consegue imaginar um lugar onde olho nenhum pode ver? Aquele que tem condições de viajar, tirar férias, sempre vão em lugares diferentes e ficam maravilhados. Principalmente eu gosto muito de mar, agora daquela planície, o mar também, eu fico maravilhado. As flores, os pássaros, a natureza. Mas aqui está dizendo que aquilo que você viu de mais belo neste mundo não se compara. Outra coisa importante, que é uma cidade santa. Como carecemos de um lugar de segurança? Como é difícil, mas o texto diz aqui: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Queridos irmãos, que coisa linda ver esse local maravilhoso. Ali estaremos realmente sendo a esposa do nosso Senhor. A igreja é a esposa de Cristo. Então ali viveremos de maneira cuidadosamente tratada pelo Senhor. É interessante que a palavra de Deus fala assim: vós, marido, amai as vossas mulheres, assim como o Senhor ama a sua igreja. Essa é a parte mais difícil, é do marido amar, porque ele tem que amar o ser perfeito, amar como um ser perfeito amou e ama, que é o Senhor Jesus. Então a palavra está dizendo que nós estaremos no lugar onde o Senhor Jesus está cuidando de maneira pessoal. É o Salmo 139 que mostra que desde a nossa primeira formação, desde a primeira multiplicação do seu lado, a primeira vitória, nós vemos ali a mão de Deus, o cuidado de Deus, a grandeza de Deus fazendo aquelas multiplicações. Agora, queridos irmãos, o texto fala também algo especial. João recebe uma pequena descrição dessa cidade. Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade. Você consegue imaginar isso?
ser transportado e poder contemplar. E foi dado ali o direito de fazer medições. E Jerusalém que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. E o texto diz, no verso 12, que tinha grande e alta muralha de 12 portas, era quadrangular. A praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente, não precisa de sol, nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o cordeiro e a sua lâmpada. O cordeiro e a sua lâmpada. Porém, sabemos que o livro do Apocalipse, nós sabemos que o livro do Apocalipse, ele usa muitas linguagens figuradas, muitas metáforas, e não temos como imaginar como exatamente é o céu. Nós podemos saber que é um lugar de paz, de alegria, onde não haverá choro nem tristeza, onde estaremos com o Senhor, estaremos vendo isso. Agora, Jesus nos dá uma palavra muito importante, eu quero que você preste atenção nisso. Jesus avisa que no céu não tem lugar reservado, mas tem lugar para todos. João capítulo 14, verso 2, Jesus diz: na casa do meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês: vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar o lugar, voltarei e levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. O momento da partida de Jesus não foi um momento fácil para os discípulos, porque eles deixaram tudo para acompanhar Jesus. E de repente Jesus começa a falar de morte e de retornar à casa do Pai. Mas Jesus falou assim: eu vou, e você irá comigo. Sabe, queridos irmãos, o recebimento desta palavra de promessa de Jesus sobre a nossa vida deve nos levar a prosseguir a nossa caminhada de vida cristã, testemunhando cada dia, a cada momento. É saber que quando eu fechar os meus olhos, eu estarei com o meu Senhor, conforme a palavra nos promete. Agora, quando nós pensamos no céu, nós começamos a imaginar como vai ser em relação ao nosso convívio. Como vai ser isso? Eu olho para o Valdir, vamos demorar bastante tempo, né, Valdir? Eu recebi uma palavra hoje de 82 anos, meu irmão, de serviço, né? Agora eu tenho que preservar essa saúde. Mas quando eu penso assim, eu fico pensando, já está tendo a modificação do cabelo, a pele já não é tão lustrosa, o cabelo vai ficando branco. Ontem eu comecei a assistir o culto da igreja Batista lá em Itaguaí, a igreja que eu nasci, a cidade que eu nasci, a igreja que eu frequentei. Então eu fui assistir o culto ontem, o culto da família online, e eu olhei assim: os irmãos estão ficando velhos igual eu. Alguns já estão com o Senhor na glória. Então, irmãos, é natural, nós vamos prosseguir nessa caminhada de envelhecimento. Mas como será o nosso corpo? O apóstolo Paulo, ele fala assim: ele transformará, o verso 21, ele transformará nosso corpo humilhado, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, como o é, usando o mesmo poder sobre o qual submeterá todas as coisas a seu domínio. Irmãos, é importante observar aqui a expressão que o apóstolo Paulo está usando: Deus pelo seu poder. Nós temos que acreditar. A palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, não é pela persuasão da sabedoria, é pelo poder de Deus. Se Deus não atuar no coração dos irmãos, levar cativamente o coração dos irmãos ao trono do Senhor Jesus, se o pregador não estiver entendendo que precisa primeiro estar na presença do Senhor, a sua palavra é apenas persuasão da sabedoria humana. Mas, queridos irmãos, a palavra de Deus é poder de Deus, e ela penetra de maneira especial e sobrenatural, e pelo poder da palavra, nossos corpos serão transformados.
Agora é interessante que o apóstolo Paulo ele amplia de maneira especial também a compreensão dessa situação. Olha, vamos olhar em 1 Coríntios, capítulo 35, os irmãos não precisam abrir, a não ser que desejam, eu estarei lendo, até o verso 53. É uma leitura, mas bem explicativa. 1 Coríntios, capítulo 15, do verso 35 até o 53, diz assim: alguém pode perguntar, como os corpos ressuscitarão? Que tipo de corpo terão? É interessante o apóstolo Paulo como ele provoca uma situação. Você está lendo o texto, você não está fazendo essa pergunta, apenas você está lendo, mas ele quer que você pense nisso. Ele provoca você e diz assim: que perguntas tolas. E ao mesmo tempo ele chama a atenção sobre isso. A semente só cresce e se transforma em planta depois de morrer. E aquilo que se coloca no solo não é a planta que crescerá, mas apenas uma semente de trigo ou de alguma outra planta. Ele está dizendo algo natural, na vida normal daquele agricultor. Para que eu possa plantar, a semente tem que morrer. O que o apóstolo Paulo está querendo nos ensinar é o seguinte: nós somos semente que precisa morrer. Por isso ele fala: já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E ele continua dizendo: da mesma forma, há tipos diferentes de carne. Há um tipo para os seres humanos, outro para os animais, e outro para as aves, e outro para os peixes. Aí agora que ele entra no assunto, também há corpos celestes e corpos terrestres. A glória dos corpos celestes é diferente da glória dos corpos terrestres. O sol tem um tipo de glória, enquanto a lua e as estrelas têm outro. E até mesmo as estrelas diferem em glória uma da outra. Agora ele se aprofunda no assunto. O mesmo acontece com a ressurreição dos mortos. Quando morremos, o corpo terreno é plantado no sol, mas ressuscitará para viver para sempre. Aqui é uma parte importante. Todos ressuscitarão para viver eternamente. A grande questão é aonde você viverá eternamente. Queridos irmãos, pense nisso, porque no decorrer da mensagem, o que eu estou afirmando vai levar você a pensar neste assunto. Vamos continuar o texto. Nosso corpo é enterrado em desonra, mas ressuscitará em glória. Agora ele começa a falar dos crentes, aqueles que morreram em Cristo. É enterrado em fraqueza, mas ressuscitará em força. É enterrado em corpo humano natural, mas ressuscitará como corpo espiritual. Assim, pois, assim como há corpos naturais, há também corpos espirituais. As Escrituras nos dizem: o primeiro Adão se tornou ser vivo, mas o último Adão é espírito que dá vida. O primeiro veio o corpo natural e depois o corpo espiritual. O primeiro homem foi feito do pó da terra, enquanto o segundo homem veio do céu. E os que são da terra são como homem terreno, e os que são do céu são como homem celestial. Da mesma forma que agora somos como homem terreno, algum dia, presta atenção, seremos como homem celestial. Estou dizendo isso, irmãos, que o nosso corpo físico não pode herdar o reino de Deus. Esse corpo mortal não pode herdar aquilo que durará para sempre. Ou seja, esse corpo ele é temporal, ele não pode entrar nos céus, porque lá teremos uma vida eterna. Continua o texto: mas eu lhe revelarei um segredo maravilhoso. Aqui ele fala da volta de Cristo no arrebatamento. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Agora, quando, pois, a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão para viver para sempre. E nós que estivermos vivos seremos transformados, pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado para corpo imortal. Amém? Podemos dar glória a Deus, aleluia. Irmãos, isso foi a garantia da certeza da nossa salvação em Cristo Jesus. Eu não tenho que temer, porque eu sei que quando meus olhos
naturais se fecharem, eu estarei na presença do nosso Senhor. Pode entender isso? Irmãos, precisamos viver para a glória do Senhor. Nós precisamos continuar plantando, precisamos continuar estudando, se preparando. Eu sempre procuro qualquer oportunidade de me aprimorar mais, eu faço isso, para servir melhor o meu Senhor. Mas eu sei que tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele grande dia, seja através da minha morte, seja através do arrebatamento da igreja, nós seremos transformados. Você crê nisso? Amém? Amém? Agora, irmãos, como você vai viver no céu? Pergunta o seu irmão aí, mata a curiosidade minha, como eu vou viver no céu? Fala assim, deixa o pastor compartilhar, depois a gente compartilha juntos. Sabe que eu gostaria, assim, eu fico imaginando, irmãos, o que nós temos que aprender. Por exemplo, eu gosto muito dos bereanos, não conheci, mas é um exemplo a seguir. Quando Paulo pregava, os bereanos se reuniam em pequenos grupos, que eu estou imaginando, e falavam assim, vamos ver o que Paulo pregou é verdade? E eles se reuniam e começavam a degustar, ruminar, começavam a pegar aquele texto e avaliar aquele contexto. O pastor que são coreanos, eu conheci o pastor Paco lá em Campinas, por isso que eu me interessei mais ainda pelo curso, e realmente pudemos conversar um pouco. E eles são coreanos, e o pastor Paulo que nos trouxe a mensagem, ele é coreano, viveu no Brasil, e 31 anos nos Estados Unidos. Ele falou, eu não sei qual a minha cidadania, eu sou brasileiro, eu sou coreano, eu sou americano. Mas à medida que ele foi compartilhando esse momento da palavra, irmão, sobre esse viver de Cristo, meu coração foi se enchendo de alegria. Porque, irmãos, nós precisamos compreender as verdades eternas e viver de forma diferente. Não nem como viver mais ou menos. E à medida que você vai absorvendo a palavra, conhecendo a palavra, você vai sendo transformado pela palavra. Agora, irmãos, olha só como o apóstolo Paulo, agora não o apóstolo Paulo, agora o apóstolo João e Marcos e Lucas também nos ajuda a entender um pouquinho esse momento. Primeiro, Apocalipse diz assim, então vi uma grande voz do trono dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e o Deus mesmo estará com eles. Irmãos, 24 horas com Jesus. Mas pastor, nós temos 24 horas com Jesus? Amém! Jesus está presente em nossas vidas 24 horas por dia. Nós precisamos sintonar, Ele está aqui. Nós precisamos sair. Agora ali é você na presença, não tem como fugir não, entendeu, Valdir? Não tem que ficar ali, você. Maravilhoso. Imagina isso, irmão. O texto diz ainda, não haverá tristeza. No verso 4, no capítulo 28 do Apocalipse, diz assim, Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas. Quantas pessoas chorando. Não haverá morte, a morte já não existirá. Não haverá luto, nem pranto, nem dor. Irmãos, consegue imaginar viver numa dimensão dessa? E o texto ainda continua, seremos como anjo, Marcos capítulo 12, verso 25 diz, quando os mortos ressuscitam, não se casam nem em casamento, mas são como anjos no céu. Entretanto, a palavra de Deus diz que Deus nos fez maior, que os anjos foram feitos para nos servir. Eu não sei como vai ser no céu, irmão. Outra coisa, iremos nos conhecer. Ninguém será fantoche, sem identidade. É só olhar o monte da transfiguração. Estava Jesus, estava Moisés, estava Elias e Pedro reconheceu os três. Aliás, Jesus estava com ele, reconheceu Moisés, reconheceu Elias. Lázaro estava no seio de Abraão. Então, irmãos, acontece exatamente isso. Quando morre um rico, ele está no seio de Abraão, então ele vai nos conhecer. Agora, teremos uma função. Apocalipse 22, 3. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estão na cidade. E nós seremos servos e os servirão. Não sei como vai ser.
Aí o apóstolo Paulo não nos dá muita dica, nem o apóstolo João. E veremos a face do Senhor. E eles verão a sua face, o seu nome estará na testa deles. Não haverá mais noite, eles não passarão, não precisarão da luz da candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor os iluminará. E a coisa mais importante, viveremos eternamente e reinaremos com Ele para todo o céu. Quem vai acordar às 4 horas da manhã aqui, às 3 horas, às 5 horas, no céu, você não vai ter essa preocupação. Agora, queridos irmãos, Jesus dá duas palavras muito importantes através do apóstolo João. Ele fala: e aconteceu, escreva porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse ainda: tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o cântico que cantamos. Este veio, eu a quem tem sede darei. Preste atenção, isso aqui é muito importante no decorrer da mensagem. A quem tem sede, eu darei da fonte da água da vida. E o vencedor herdará essas coisas. E eu lhe serei Deus, e ele lhe será filho. Há uma colocação aqui que você precisa pensar de acordo com a situação que você se encontra. O texto diz que quem desejar receberá desta fonte. Quem desejar herdará essas coisas. Quem desejar, ele será Deus e você será filho. Agora Jesus, ele mostra ainda no capítulo 22, o Senhor, o Deus dos espíritos do profeta, enviou o seu anjo para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Este veio sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Agora, queridos irmãos, eu poderia terminar a mensagem agora e ter um momento agora de oração, de louvor, de gratidão, e vocês saírem pensando: bom, eu sou do céu, sei como vou viver, sei como está. Mas há uma pergunta que eu preciso colocar e responder biblicamente a você: quem pode viver no céu? Porque o Espírito diz assim: quem tem sede, lhe darei de graça a fonte de água. Agora, quem pode viver no céu? Há uma exigência de Deus. O texto diz: Jesus estabeleceu qual a exigência? Quem tiver o seu nome escrito no livro da vida. Apocalipse 21, 27 diz: nela, quem? Na cidade santa, na Nova Jerusalém, nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os escritos no livro da vida. Aqui é um indicativo muito importante, porque Apocalipse capítulo 20, versos de 11 a 14 diz assim: ele fala do final do julgamento, ele fala que todos estarão diante de Deus, e fala também que livros serão abertos, e será aberto o livro da vida. E ele coloca assim: aquele que não tiver o seu nome escrito no livro da vida será lançado no lago de fogo e enxofre. O problema também está no verso 11, que antecede esse texto, que diz: e lá serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos, juntamente com o diabo, com o falso profeta. E quanto a isso? Então, queridos irmãos, quando Jesus fala que todos irão ressuscitar, Daniel fala isso: uns ressuscitarão para... Daniel, capítulo 12, fala que uns ressuscitarão para a condenação eterna, outros ressuscitarão para a vida eterna, mas toda a eternidade. Por isso que o texto diz assim: olha, aquele que desejar, eu dou a água da vida. E eu quero entrar neste assunto porque é muito importante. Quando nós observamos a crucificação de Cristo, nós temos um problema ali que representa toda a humanidade. Ali não representa 50% vai para um lugar, 50% vai para o outro. Confesso, irmãos, que a palavra de Deus diz que os filhos das trevas são como a areia do mar. Irmãos, eu me assusto a quantidade de pessoas que não desejam estar com Jesus,
ou quer estar com Deus sem Jesus. Então eu creio, irmãos, que o céu está tremendamente povoado, com muita tristeza. Irmãos, eu clamo ao Senhor, para que o Senhor saqueie aqueles que estão indo para o inferno, que chegou no inferno não tem mais jeito. A palavra de Deus diz que o homem está ordenado a morrer uma única vez, tendo depois do juízo. Então, depois da morte, nada se pode fazer. Não é o que afirma, é a palavra de Deus que afirma. Por isso é importante, porque, irmãos, aquele ladrão na cruz, ele olhou a situação dele e falou: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Enquanto o outro queria ter interesse pessoal, dizendo: Senhor, se o Senhor é Deus, desce daqui e me leva também, nos leva. Mas aquele homem, vendo o seu estado de condenação, sabendo que não havia o que fazer, o decreto de morte estava sobre a vida dele, ele falou: Senhor, lembra-te de mim. E Jesus falou algo que ele não esperava. Jesus falou: hoje estarás comigo. Queridos irmãos, nós temos que pensar nisso. A brevidade da vida me leva a pensar nisso. A brevidade da vida. Por isso, queridos irmãos, vamos agora entender como tudo começou. Por que tudo aconteceu? Por que o inferno? Por que céu? Por que isso? Aí nós temos que voltar em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Principalmente 17, que Jesus falou assim: olha, a árvore do conhecimento do bem e do mal, se você comer, você vai morrer. A Bíblia, Deus falou assim: olha, você pode fazer tudo, mas isso você não faz. Gênesis 2:17. Mas é interessante que Gênesis capítulo 3, verso 6, a mulher viu que o fruto era lindo, o homem se interessou, e ambos deram um passo a partir do homem que é o responsável, e deliberadamente comeram do fruto e condenaram não só assim a toda a humanidade. Pastor, o que eu tenho a ver com isso? É isso? Você pode estar pensando: pastor, eu não estava lá, eu não tive decisão, foi Adão e Eva, por que isso atingiu a mim? Por que o pecado adâmico? Por que o pecado que Adão cometeu? Irmão, você nunca pensou nisso? Eu não penso mais, mas numa fase da minha adolescência eu pensava: por que se Adão e Eva cometeram o erro, se Adão cometeu, por que eu tenho que pagar por isso? É um questionamento lógico. Agora, queridos irmãos, olha o que Romanos 5,14 fala. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que haveria de vir, aqui se representando a Cristo. Mas essa palavra representatividade nos faz entender. Qual time que você torce? Não precisa falar. Quando o seu time ganha, como que você se sente? Como o seu time perde, como você se sente? O que esse time representa para você? Ele representa você. Carlos, você vestiria uma camisa de um outro time, não é o seu? Por quê? Você vestiria, Miguel, outra camisa não é o seu time? O adversário ganha você? Por que não? Sabe por quê? Porque o time dele representa. Isso aqui é uma ilustração, aquelas não tão grosseira, mas simples para mostrar. Entenderam, irmãos? Irmãos, Adão representa toda a raça humana. Não tem como questionar. Foi algo que Deus fez, é a criação de todas as coisas. Por isso, nós temos então não a teoria da evolução de Darwin, mas a teoria da criacionismo, a criação de Deus. Nós todos somos descendentes de Deus. Queridos irmãos, por isso que não tem o que fazer. O que o seu time pode representar a você quando ele ganha e perde, isso expressa alegria ou tristeza. E para poder entender o que diz a palavra de Deus, se dissermos que não temos pecado, então não nós vejam, a verdade não está em nós. Então a própria Bíblia, em 1 João capítulo 1, verso 8 diz: você é pecador.
A mesma coisa que Romanos, capítulo 3, verso 23, diz que todos os pecados separados estão da glória de Deus. Então, queridos irmãos, não adianta, mesmo que você questione, há sobre cada um de nós um decreto dizendo que nós somos pecadores, que o pecado nos separa de Deus, e que o salário do pecado, Romanos 6, 23, é o quê? Separação eterna de Deus. Agora, queridos irmãos, o que você tem que fazer? O que as pessoas estão fazendo? O que você tem feito para mudar esta realidade? Isso é importante, irmãos, é muito importante, porque há pessoas que têm tomado atitudes como atitudes verdadeiras. Há pessoas que estão tomando atitude e precisam ser confrontadas com as suas atitudes. Porque, irmão, se Deus trouxe você aqui, até, querido irmão, você que já tem o seu nome escrito no livro da vida, se Deus colocou você aqui nesta noite para você ouvir essa mensagem, é para você confrontar, primeiramente, se seu nome está realmente escrito no livro da vida. Segundo, se ele está, que há pessoas que você conhece que precisa ter o seu nome escrito no livro da vida. E se você tem dúvidas se o seu nome está escrito no livro da vida, você precisa nesta noite ratificar, não, eu quero confirmar isso. Irmãos, sabe por quê? Algumas pessoas, em busca desse paraíso, em busca dos céus, estar na presença de Deus, têm tomado alguns caminhos. E o que eu acho mais perigoso é que pessoas estão tomando esse caminho desconsiderando Jesus. Mas vamos ao texto. A primeira coisa do caminho que as pessoas estão é das boas obras. As pessoas realmente estão entendendo, e algumas são fiéis nessa forma de buscar Deus através das obras. Agora eu fico pensando, imagine, por exemplo, uma pessoa que é pobre, está em desvantagem. Uma pessoa que é limitada, uma pessoa que já nasce com deficiência, está limitada, com a consciência boa, mas com limitações. Por isso que a palavra de Deus, lá em Efésios capítulo 2, 8, 9, diz assim: vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar. Ah, queridos irmãos, então se você está caminhando assim, esquece, seu nome não está escrito no livro da vida. Você está fora desse passaporte de estar no céu, amém? Agora, queridos irmãos, tem uma situação que eu acho mais perigosa. Alguns se colocam como religiosos. Não, eu sou religioso. Eu realmente sirvo uma igreja e eu sou religioso, eu sou praticante, eu faço, eu vou de manhã, eu vou à tarde, eu vou à meia-noite, eu sou praticante. Agora, queridos irmãos, a Bíblia nos traz dois exemplos. Primeiro, um pastor. Bom, ele era líder da igreja, eu considerava como um pastor, que era Nicodemos. Nicodemos era um fariseu, um homem altamente culto, um homem que liderava, um homem respeitado na sinagoga, um homem que a palavra dele era uma palavra realmente de ser respeitado. Agora esse homem, o texto diz lá em João capítulo 3, que esse homem foi para Jesus. Certa noite ele foi: Rabi, sabemos Rabi, todos sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar, pois as provas que o Senhor faz, aquilo que o Senhor está fazendo, ninguém pode fazer se não for Deus. Irmãos, esse homem tinha conhecimento de Deus, ele olhou para Jesus, tem alguma coisa diferente neste homem. Ele não permitiu que o seu conhecimento fosse barreira para aproximar de Jesus, como muitos líderes religiosos fizeram, mas ele falou: tem alguma coisa diferente neste homem. Mas ele, com medo talvez de represária, ele buscou Jesus no final do dia, na noite, no lugar mais escondido, falou: Jesus, tem alguma coisa diferente nisso? É interessante que Jesus só falou assim: se você não nascer de novo, não vai entrar ao reino. Aquilo acho que entrou com um balde frio, água fria na cabeça de Nicodemos. Ele queria dialogar com Jesus. Jesus, Nicodemos, se você não nascer de novo. Aí ele falou: mas Senhor, como pode acontecer
Imagina eu ter que voltar novamente ao ventre da minha mãe, voltar a nascer, ela já até morreu. Usando aqui, tentando imaginar pela posição de Nicodemo, eu estou perdido. Não, Nicodemo. Esse novo nascimento não é um nascimento natural, é pelo Espírito Santo, é pela água. Queridos irmãos, aquilo marcou a vida de Nicodemo. Nicodemo nunca mais falou disso. E nós vamos ver lá na frente o próprio Nicodemo se colocando ao lado de Jesus. Agora, queridos, um nome que me chama a atenção é Cornélio. Irmãos, Cornélio está lá em Atos capítulo 10, a partir do verso 34, você pode depois pesquisar, mas é interessante que Cornélio era um bom pai, verso 2 do capítulo 10 de Atos. Cornélio era um bom patrão, ele era um gentio, sendo honrado pelos judeus. No contexto, aquele contexto é algo até difícil de ser, porque ele era um homem honesto, ele era um homem que se preocupava com os necessitados, verso 2 da parte B, era um homem que tinha um alto conceito da sociedade, verso 22. Agora, ele e a sua família eram extremamente religiosos, verso 2. Agora, ele teve uma experiência sobrenatural. O texto diz que ele viu o anjo. Nas suas orações, ele viu o anjo. E esse anjo fala com ele. E esse anjo falou: Cornélio, as suas orações, as suas esmolas, o seu posicionamento está chegando próximo. Irmãos, é interessante que as nossas ações se assemelham a Cristo. Então há ações nossas que são ações cristãs, bondosas. Não sabe que eu tenho um trabalho, um grupo que eu faço, que não são cristãos. E é interessante as ações daquelas pessoas. São ações honradas, são comprometidas com aquilo que realizam. Alguns vão nos mercados, buscam alimentos, distribuem lugares que precisam, pessoas sérias. E essas pessoas aqui me se igualam a Cornélio. E Deus então falou a Cornélio: Cornélio, vá até a casa lá em Jope, lá tem um homem chamado Pedro. Chama Pedro, porque Pedro vai te trazer uma palavra especial. Eu fico imaginando aqui, irmãos, muitas vezes a igreja do Senhor Jesus está adormecida e o Espírito Santo tem agido de forma especial, sobrenatural. Conversando com o pastor Fred, ele é missionário de Sal, ele falou que Deus tem se manifestado de tal forma que quando eles vão chegar, as pessoas falam: olha, eu tive um sonho. Deus está se revelando aos muçulmanos através de sonhos. As pessoas estão se convertendo através de sonhos. Nós nem sonhamos mais, nem acreditamos muitas vezes, mas o pastor Fred falou assim: Deus está usando o sonho para converter os muçulmanos. Deus está usando a cura para convertê-los. E queridos irmãos, isso é maravilhoso demais, que Deus usou então um anjo, um sonho, uma visão, e deu a direção: vai lá, fala com Pedro. E ele foi. E é interessante todo o contexto aqui, mas Pedro diz assim, depois Pedro está se defendendo, porque Pedro foi criticado por visitar Cornélio, mas o anjo fala assim a Cornélio, depois ficamos sabendo: envia Jope e manda, olha aqui só, manda chamar Pedro, Simão de sobrenome Pedro, do qual dirás palavras que trará salvação para ti e para a tua casa. Queridos irmãos, salvação para ti e para a tua casa. Está lá no capítulo 11. Apesar de toda a vida de Cornélio, apesar de ser um homem íntegro, honrado, honesto, que dava esmola, fazia as orações, era bem conceituado no contexto ali judaico, naquela sociedade. Esse homem teve uma experiência com Deus, teve uma visão, mas o texto diz que ele e a sua família não eram salvos. Queridos irmãos, eu quero ler para vocês um texto mostrando que Deus, com justiça, muda esta realidade. Talvez você possa estar colocando assim, mas o que eu vou fazer então? Porque quando eu olho o ato de Adão,
aquilo que Adão fez, quando eu olho deliberadamente, ele resolveu desobedecer a Deus, trazendo consequência no mundo. Se Deus não fizesse nada, então haveria injustiça por parte de Deus, mas Deus é justo, é imutável. Em Deus não há injustiça. E Paulo mostra que em Deus não há injustiça. Olha o que Paulo nos ensina a esse respeito, no capítulo 5 de Romanos, do verso 15 a 19. Mas há uma grande diferença, olha só, há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe a morte para muitos. Ainda maior, porém, a graça de Deus e a sua dádiva, que veio por meio de um único homem, Jesus Cristo. Ou seja, a graça de Deus é muito maior, e o resultado da dádiva de Deus é bem diferente do resultado do pecado do único homem. Pois enquanto o pecado de Adão levou à condenação, a dádiva de Deus nos possibilita ser declarado justo diante dele, apesar dos nossos pecados. Irmãos, presta atenção aqui. Deus está falando assim através do Espírito Santo, nas palavras de Paulo, dizendo: olha, o pecado de Adão te trouxe condenação, mas a graça de Deus, a dádiva de Deus, te trouxe o quê? Trouxe perdão pelos seus pecados, apesar de nossos muitos pecados. O texto continua: a morte reinou sobre muitos por meio do pecado de um único homem. Ainda maior, porém, a graça de Deus e a dádiva de justiça, e todos que a recebem reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. É verdade que um só pecado de Adão trouxe condenação a todos, mas um só ato de justiça de Cristo removeu a culpa e trouxe vida a todos. Amém? Posso dar glória a Deus? Aleluia! Irmãos, isso é maravilhoso! Pensa bem, queridos irmãos, não há sobre mim condenação. Eu tenho, pela graça de Deus, pela dádiva de Deus, a oportunidade de recomeçar. É verdade que um só pecado trouxe Adão, continua no texto, por causa da desobediência a Deus de uma só pessoa, muitos se tornarão pecadores. Agora, por causa da obediência de um homem, muitos se tornarão justos. É interessante que ele não usa todos, usa muitos. Muitos serão condenados, muitos serão salvos. Queridos irmãos, existe um pensamento que já acontecia lá nos anos 90, João escreve sobre isso, Paulo escreve nas suas cartas, e no Cisne, a ideia é que Cristo não teve um papel definitivo como divino. A ideia deles é que no momento do batismo, o Espírito Santo vem sobre Jesus e caminha com Jesus durante seu ministério, mas no momento da morte o Espírito Santo deixa Jesus. Jesus nasce como homem, inicia seu ministério como Deus, antes da morte volta a ser homem e morre como homem. E esta mentira que foi combatida por Paulo, por João, vocês podem observar isso com Pedro, e isso é combatido de maneira muito cerrada no Novo Testamento. Muitas vezes nós pensamos que viver no contexto da igreja primitiva como cristã é fácil, não. Porque quando a palavra do Senhor começou a divulgar, começou a surgir as heresias. Então, querido, essa heresia está próxima. Há muitas pessoas querendo Deus, mas não querem ter compromisso com Jesus. Há muitas pessoas assim: eu sou de Deus, eu sou filho de Deus, eu sirvo a Deus, eu estou com Deus, sem Jesus. E a palavra de Deus é muito clara sobre isso. O próprio Jesus afirmou em João 14, Paulo, Lucas em Atos 4:12 diz: não há salvação em nenhum outro, não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus. O que você precisa fazer? Se você não tem, primeiro você precisa crer na mensagem de hoje. Sabe o que o diabo está falando para a tua vida, na tua mente, possivelmente? Não dá atenção muito para isso, não.
Talvez você está aqui, mas não está de corpo presente. Talvez você está aqui ouvindo essa mensagem, mas o diabo não quer que você creia nessa mensagem. Porque a palavra de Deus é poder. Irmãos, a palavra de Deus ela é viva, ela é poderosa, é mais cortante que espada alguma de 2 gumes e penetra até a divisão da alma, junta, medula, apta para discernir pensamento e intenções do coração. Está escrito lá em Hebreus capítulo 4, verso 12. Então a palavra de Deus foi trazida nesta noite. E talvez você estava ouvindo a palavra, mas estava em uma luta muito grande. É preciso crer nesta palavra. Irmãos, crer não é fazer esforço, é submeter aquilo que a palavra diz. Pastor Márcio, ele fala, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso. Irmãos, eu tomei isso como posse para a minha vida. Eu sou o que Deus quer que eu seja. Eu me submeto à palavra de Deus. Irmãos, eu estou com vocês há quase 9 anos, eu não sei exatamente. E eu nunca mudei a forma de Deus. Eu tenho aprendido muito com os irmãos. Tenho aprendido muito. Mas a palavra de Deus é vida. Aquilo que nós colocamos foi a palavra de Deus. Examine, pois, as escrituras que diz a palavra. Por isso que eu falei isso primeiro. A primeira coisa que você precisa é crer. A segunda coisa, você precisa se arrepender. Se confessar o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Colossenses capítulo 2, verso 14 diz que Jesus perdoa todos os pecados. Não importa aquilo que você cometeu, você será perdoado pelo Senhor hoje, se você desejar. O que Deus não vai fazer com você é assumir a consequência do seu pecado. Isso você tem que assumir. Até porque Tiago 5,16 diz que quando eu confesso o meu pecado ao meu irmão, eu sou curado. Então você precisa fazer a terceira coisa, confessar. Irmãos, esse texto tem um segredo fantástico. Romanos capítulo 10, 9, 10 e 13 diz: se com a boca confessar Jesus como Senhor, e no teu coração crer que Jesus ressuscitou de morte, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Irmãos, preste atenção aqui. Paulo fala o quê? Com a boca confessar e com o coração crer. Preste atenção, duas coisas. Quando você casa, vamos colocar aqui, um homem vai casar com uma mulher, para não interpretar ninguém. A mulher fala para ele assim: olha, é o seguinte, eu vou casar com você só com o meu corpo, mas o meu coração é de outra pessoa. Ou ela fala assim: olha, eu vou casar com você com o meu coração, mas o meu corpo é de outra pessoa. Você casaria? Ou as mulheres, você vai casar e o seu noivo fala assim: olha, eu vou casar com você com o meu corpo, mas o meu coração é de outra pessoa. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Olha o que diz: se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, em teu coração crer que Ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. São duas ações: confessar com a boca e crer com o coração. Há muitas pessoas que não servem o Senhor porque só confessaram com a boca e não trabalharam no coração. E há pessoas que somente têm sentimentos, mas não têm responsabilidade. Eu assumo essa responsabilidade. Irmãos, se você não tomou essa decisão com a boca e no coração, está na hora de receber a sua vida com o Senhor. Porque há muitas pessoas que estão felizes: não, eu estou bem na igreja, eu vou, eu participo, está legal demais, é uma crente nata, é um crente nato. Entretanto, o seu coração está longe do Senhor. O seu compromisso, ou só age no emocional. Então o Senhor está chamando para duas decisões: eu vou confessar com a minha boca, mas vou entregar o meu coração. Aí, de maneira integral, eu sigo meu Senhor. Foi assim que eu aprendi quando eu tinha meus 18 anos.
Eu nasci no Deus do Evangelho. Mais uma vez o Senhor Jesus olhou para mim e falou: filho, não dá. Metade nunca se conclui. É preciso ter um recomeço na presença do Senhor. Agora eu quero encerrar falando a respeito. Sabe o que Cornélio fez? Sabe o que Cornélio fez? Cornélio mandou um homem buscar Pedro. Pedro veio, não muito alegre, mas ele veio obediente. E Pedro, na sua mensagem, depois você pode ver no capítulo 11 de Atos, do verso 36 até o verso 43, Pedro trouxe algumas informações importantes. Primeiro, Jesus é Senhor de todos, no verso 36. Jesus é o Todo-Poderoso, no verso 38. Jesus morreu no madeiro, no verso 39. Jesus venceu a morte, no verso 40. Jesus vai julgar vivos e mortos, no verso 42. E Jesus é o único que tem poder de perdoar pecados. Verso 42. Queridos irmãos, eu quero que você feche os seus olhos e comece a orar nesse momento. Eu não sei a tua vida e eu também não vou insistir muito. Sabe por quê? Que quem convence a você do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A única coisa que eu vou orar para que todo sofisma, todo engano que está na tua mente caia por terra, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E você vai tomar a sua decisão nesta noite, confessando Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, e você vai escrever hoje o seu nome no livro da vida, se você desejar. Se o irmão puder, aquela espírito, de beber espírito, algo ser espírito aqui, começa, Elias, começa a cantar aí, bem devagarzinho para mim. Enquanto o irmão coloca lá, eu quero que você esteja orando. Olha, Senhor, há um doce Espírito aqui. Olha, Senhor, o Espírito Santo está aqui nesta noite. Ele está trabalhando no seu coração. Vem aqui, Elias. Vem para mim, canta aqui comigo. Irmãos, pastor de meio, vem com teclado. Irmão Márcio, pode me ajudar também. Aliás, isso, tem um grupo aqui. Irmãos, existe um momento na nossa vida que é um momento único. É um momento único. Deus não trouxe você aqui somente para estar cumprindo o protocolo, estar participando de um culto. Deus não fez isso. Deus trouxe você aqui porque quer algo mais de você. Deixa eu cantar, deixa eu cantar. Vem Maria também, a benção da cantar. Irmãos, há um momento único na tua vida. Há um momento único na tua vida. Há um momento único na tua vida. Primeira coisa que você tem que confirmar, você realmente escreveu o seu nome no livro da vida. O seu nome está escrito no livro da vida. Você tem plena certeza, se você fechar os olhos, estará com o Senhor na glória. Esse é o primeiro. Agora, queridos irmãos, quando você confessou Jesus, você confessou com a boca e creu com o coração, ou apenas você comprometeu com a boca? Irmãos, Deus está trazendo algo novo. Deus quer trazer algo novo na tua vida. Você não veio aqui caindo de paraquedas, mas Deus quer que você recomece um tempo novo. Espírito Santo de Deus, só o Senhor pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Querido amado Espírito Santo, se porventura na mente de alguns nesta noite uma fortaleza, eu estou clamando ao Senhor, tira essa fortaleza, esse engano na mente e no coração, para que haja decisão. Senhor, em nome de Jesus, eu cancelo no nome espiritual toda a interferência do diabo, Senhor, que queria roubar esse momento que cada um está tendo. Senhor, que a mente e o coração seja livre para decidir ao lado de Jesus. Pai, assim, ora em nome de Jesus. Continue com os olhos fechados.
Alguém que gostaria de entregar a sua vida a Jesus, dizendo: quero que escrever meu nome no livro da vida. Levante a sua mão. Alguém que quer: eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero que meu nome seja escrito no livro da vida, e eu quero, amém, amém. Mas alguém que quer entregar o seu nome, entregar a vida a Jesus, ou escrever meu nome no livro da vida. Mais alguém. Agora preste atenção. Alguém que entregou a vida a Jesus, mas não consegue viver da maneira que você gostaria, e você não está entendendo. Talvez você precisa ratificar sua decisão. Talvez você, o coração, ainda está tão longe da presença do Senhor. Talvez você está agindo muito mais pela louca do que em Deus, Senhor. Se você quer confirmar sua decisão, reconciliar com o Senhor, recomeçar com o Senhor, levanta a sua mão dizendo: eu quero. Alguém. Amém. Há mais alguém? Há mais alguém? Eu quero pedir à igreja que todos se coloquem de pé agora. Eu vou pedir a você que venha à frente. Vem com o papai, isso, vem juntos. Ele está confirmando a decisão deles. Mas você também que cantou, vem à frente, eu quero orar por você. Eu pedi a irmã que você vem com ela. Pessoas que conhecem o Senhor, são pessoas que estão vivendo na presença do Senhor, mas que o Espírito Santo trouxe nessa noite para recomeçar. Irmãos, esse final de semana para mim foi muito importante. Deus me falou algo que eu não tinha parado para pensar. Agora eu preciso entender aquilo com o Senhor. Antes da oração, há mais alguém que quer vir à frente, confirmando a sua salvação em Cristo Jesus, confirmando o seu nome segundo o livro da vida. Mais alguém? O momento é agora. Alguém? Há uma luta muito grande travada no teu coração. A tua palavra de Deus diz: ouvi a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Vamos orar agora. Fala com esses dois: Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Abra a porta da minha vida, do meu coração, e Te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Senhor Jesus, eu quero